Jesus, obrigado pela noite de hoje. Obrigado, Jesus, até mesmo pelos intempéries. Obrigado, Jesus, até mesmo pelos problemas, porque são neles que nós vamos nos fortalecendo. Jesus, obrigado até mesmo pelos testes de paciência que nós somos colocados, que nós somos postos todos os dias, assim como nos mínimos detalhes, a fim de nos descarrilhar, né? Tirarmos aí, nos tirar do trilho. Mas nós estamos firmes e nós vamos com paciência vencendo cada etapa, cada batalha. Nós agradecemos a espiritualidade amiga presente, os nossos mentores, aqueles que eram para estar aqui ontem e estão hoje, que todos nós possamos sair daqui com a nossa mente mais aberta, caminhando junto com as reflexões corretas, olhando realmente para o que Jesus quer nos ensinar. Que Jesus permita que a espiritualidade amiga frutifique a nossa alma. Derrame sobre ela os fluidos necessários a cada um de nós, para nos restabelecer, para levar aquilo que o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico esteja necessitando no momento. Mais uma vez, eu entrego no nosso evangelho de hoje, aos cuidados de Maria, no colo de Jesus, né? No colo de Maria, sob os cuidados de Jesus, Luzia Aparecida Teixeira, Lucelena Borges, Guilherme de Aguiar Arruda, Guilherme Henrique Moreno, Eustáquio Sávio da Conceição, Laudimar Fernandes de Carvalho, Idinalva Ferreira, Vera Lúcia Pereira, Josilda Silva, Claudionete Fonseca, Nilson Goulart, Viviane Araújo Lima Espinosa, Leonardo Araújo Espinosa, Oswaldo Pedroso de Melo. Que todos eles possam ser visitados pela espiritualidade amiga mais uma vez essa noite, e que eles possam continuar sendo assistidos e que seja levado a cada um deles aquilo que eles merecerem, que for possível, para que eles possam soerguer, enfrentar, dar-lhes um pouco de coragem, de força, aumente e fortaleça a fé de cada um. É necessário, né, gente? É necessário. No Evangelho. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O item é o 1 e o 2. 1, 2, né? Terminar. 1, 2, 3 e 4. O maior mandamento. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Item 1 ao 4. Aguardo agora aí vocês me darem o ok para a gente poder fazer a leitura. Você está firme, né, Claudionete? Mas é isso. Você fica firme daí que nós também iremos ficar firmes daqui, que é igual eu te disse hoje de manhã, nós vamos sair vitoriosos, né? Então é isso que importa. A gente vai com foco, olhando lá na frente, e algo muito melhor nos aguarda, né? A Cris já encontrou. Então vamos à leitura? O maior mandamento. Quando os fariseus souberam que ele silenciou os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse: Vós amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este, é:
Amarás o vosso próximo como a vós mesmos. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, já que esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens do mesmo modo que vos queríeis que eles vos tratassem. São Lucas 6,31. Compara-se o reino dos céus a um rei que quis acertar contas com seus servidores. E, começando o acerto, apresentou-se a ele um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tivesse condições de lhe pagar a dívida, determinou seu senhor que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo mais que ele tinha, fossem vendidos, com o que seria quitado a sua dívida. Porém, o servo, lançando-se a seus pés, suplicou ao Senhor que tivesse paciência com ele, pois que lhe pagaria toda a sua dívida. Então, o senhor desse servidor, compadecido, liberou-o, perdoando-o a dívida. Mas esse servidor, logo em seguida, encontrou-se com um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, que era a moeda da época, em que deu uma gravata, quase sufocando-o e dizendo-lhe: restitui-me o que me deves. E seu companheiro lançou aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência comigo e eu vos pagarei. Mas ele não quis escutá-lo. Antes, indo, lançou-o no cárcere, em que ficaria até que saldasse a dívida. Observando o que se passava, seus companheiros entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor o que havia acontecido. Então o senhor o chamou e disse: servidor mau, eu vos perdoei toda a dívida porque me suplicaste perdão. Não devíeis vós também compadecer-vos do vosso companheiro, como eu tive piedade de vós? E o Senhor, indignado, entregou-o nas mãos dos verdugos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai Celestial fará também convosco. Só de coração não perdoardes ao vosso irmão as faltas, se de coração não perdoardes ao vosso irmão as faltas que ele vos tiver cometido. São Mateus, capítulo 18, versículo 23 e 35. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que gostaríamos de que fizessem para nós. O que é a mais completa expressão da caridade, pois resume todos os deveres para com o nosso próximo. Não existe, nesse caso, guia mais seguro do que estes, ou seja, tomando-se como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Com que direito se exigiria dos nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que o que damos a eles? A prática dessa máxima leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como fundamento de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódio nem disenções, mas união, concórdia e benevolência recíproca. O Evangelho de hoje nos convida a olharmos para o primeiro mandamento, o mandamento de Moisés. Moisés escreveu os 10 mandamentos e Jesus, quando chega, Jesus disse: eu não vim destruir a lei, que eram os mandamentos de Moisés, eu vim cumpri-las. E quando eles à mesa perguntam a Jesus qual o maior mandamento, Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, mas seguido também de um outro não menos importante: amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo como a ti mesmo. Fazei ao outro o que queríeis que fizesse contigo. Jesus nos ensina a lição de empatia.
Faça ao outro aquilo que lhe afaga o coração. Jesus nos ensina a lei de ação e reação. Jesus também nos ensina a lei de ação e reação quando ele conta a história. Um servo chega diante de um homem rico, um rei, ao qual ele devia. E naquela época era assim, se você era devedor dos impostos, se você não tinha como pagar, você ia pagando com seus bens. Até que quando você não tivesse mais bens, e se assim ainda fosse vendedor, você era capturado. E muitas das vezes até morto, para sanar a sua dívida. Só que um servo chega para o rei e pede súplica. Perdoe as minhas dívidas. Eu vou te pagar da melhor maneira. E o rei o perdoa. Porém, lá na frente, quando ele encontra aquele que também lhe era devedor, ele não o perdoa, mas ele o atira na prisão, porque ele não tem como pagá-lo. Todos entristeceram e foram contar para o rei. E o rei disse a ele: servidor mau, eu perdoei a sua dívida, mas você não foi capaz de perdoar a dívida do outro. Você não fez a ele o que gostaria que fizesse contigo, você deveria ter feito como eu fiz com você. Então, pela justiça, né, para se estabelecer a justiça dentro daquele ato, ele também foi entregue para os verdugos, para que ele pudesse, então, sanar a sua dívida. E o Evangelho nos fala, da mesma forma, é a lei de ação e reação. Nós não vamos colocar aqui como sendo Deus ou como sendo Jesus, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Cada um de nós, no ponto em que nós estamos, é construção de cada um de nós. Em todas as searas. E ainda que difícil seja passar pelo momento, nós precisamos entender que Jesus ainda é misericordioso para conosco, porque Jesus nos deixa pagar as prestações, porque as nossas dívidas são imensas. Mas Jesus está dizendo, olha, cuidado com o que você faz com o outro, porque o que você faz com o outro respinga em você, vai voltar para você de alguma forma e de alguma razão. Se você não é capaz de amar o próximo, se você não é capaz de ter empatia, se você não é capaz de ter indulgência para com o outro, não me peça indulgência. Se você não é verdadeiro para com o outro, se você não é solícito, se você não é o mínimo educado e respeitoso, não exija do outro mesmo um tratamento adverso daquele em que você está dando para ele naquele momento. Porque tudo é essência. Esse mandamento, eu creio que para nós, enquanto cristãos, a primeira fala é muito fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Exceto aquelas pessoas que são muito materialistas, que conseguem amar primeiro o material, achando que quando desencarnar nós vamos abargar tudo, vamos levar nada. Não vamos levar nada. Primeiro ponto. Então, se eu sou espírito, se eu volto à minha origem como espírito, eu preciso entender que a energia que habita em mim compreende o todo, porque nós não somos parte do universo, nós não somos parte desse Deus, nós não somos uma centelha dele. Então, se eu sou a centelha dele, se eu tenho ele como pai, se eu tenho Jesus como irmão, está fácil amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? E amar o próximo como a ti mesmo? É difícil.
Porque muitas das vezes o próximo vai envolver, vai englobar o seu inimigo. Porque amar os amigos é fácil. Amar aqueles que estão conosco o tempo todo é fácil. Amar aquele que nos faz o bem é fácil. Difícil é quando a gente se vê diante de uma pessoa que nos deve algo e é necessário que a gente seja empáticos, que tenhamos por ele empatia, que tenhamos por ele indulgência, que nós possamos nos colocar no lugar deles, dizendo: olha, deixa eu me colocar aqui nesse lugar, para ver qual tratamento eu gostaria que me fosse dado. Porque na imperfeição que nós estamos, quando a gente vê, já fez. E nesse impulso de fazer, muitas das vezes a escolha é errada. A maioria das coisas que a gente faz no impulso, na hora da raiva ou na hora que a gente não está refletindo, não está tendo uma fé raciocinada, pode ter certeza que 90%, como se diz, vai dar errado. Mas Jesus vem nos ensinando a pensar. O que você deseja? Você deseja perdão? Perdoe. Você quer respeito? Você quer educação? Dê. O que você lança? O que nós estamos lançando para o universo? Porque o que nós estamos lançando vai voltar para a gente. Que todos nós possamos ter discernimento e entender que nós somos seres espirituais de passagem pela Terra, mas aqui a nossa origem é numa dimensão espiritual. Então, que nós possamos amar a Deus, que nós possamos amar o outro, e se eu ainda não consigo amar esse outro, que eu possa fazer, começar desde logo o exercício da reflexão, o exercício de tentar perdoar, o exercício de tentar ser melhor. Porque o melhoramento que eu desejo é em mim. Ainda que o outro não me perdoe, não tem problema algum, mas eu preciso olhar para os meus atos, para as minhas condutas. É isso que vai fazer diferença lá na frente. Aguardo agora as considerações de vocês. É muito fácil e confortável quando fazem para nós aquilo que nos é conveniente. Mas ainda vemos a dificuldade dos seres humanos em dar mais do que receber. E isso inclui empatia, caridade e respeito. Enquanto não entendermos que tudo que praticamos reflete aos olhos de Jesus e que teremos o retorno, jamais entenderemos a importância da nossa evolução espiritual. O egoísmo ainda grita na humanidade. As pessoas ainda pensam antes no que terão como benefício por suas atitudes do que bem que farão ao seu próximo, como Jesus nos ensinou. Mais difícil ainda será entender no bem que isso fará a nós mesmos enquanto seres em evolução. Que possamos caminhar sempre para o entendimento e sabedoria. Boa noite, Meire. Tá boa? Quanto tempo, hein? Sumida. Acho que mais de anos que eu não te vejo por aqui, né? Mas que bom que você passou por aqui. Ô, Cris, e é verdade. E aí, quando a gente faz essa reflexão, é muito bom a nossa reflexão, é muito bom a nossa fé raciocinada, porque isso prova que, ainda que nós também possamos ter as nossas imperfeições, estamos escorregando aí em determinados erros, mas o primeiro ponto é a reflexão. O primeiro ponto é a gente entender, porque se eu entendo, eu começo a partir de um ponto. Quando eu tenho um ponto firme, raciocinado, e que eu estou ali englobando, refletindo, eu começo a avançar. Porque ainda que a gente caia, nós estamos o quê? Fazendo o esforço para permanecer de pé diante daquela situação. Quando nós estamos aqui conversando sobre amar o próximo como a ti mesmo, nós estamos acionando mecanismos em nós
que, quando nós estivermos diante de uma determinada situação, vai levar-nos lá a essa conversa. A gente vai retroagir nessa conversa. É igual quando a gente está na sala de aula e aprende alguma coisa na sala de aula. Quando você de fato aprendeu a teoria, quando chega para você a pergunta na prática, você acha que você esqueceu. Mas quando você lê, o seu cérebro aciona mecanismos que te levam lá naquela aula em que um dia você prestou atenção e você aprendeu. Opa! E quando a gente vai fazendo a repetição, que é o quê? Estudando, quando chega na hora da prova, parece que a gente está escutando o professor falar, né? Assim, eu tinha muito isso comigo e não sei vocês, né? Às vezes eu estudava tanto uma matéria, a professora falava, ia repetindo, repetindo. Quando chega lá na prova, parece que está escutando a professora falar. Então, quando a gente se vê diante de uma determinada situação, que nós já conversamos aqui, que nós já aprendemos, que Jesus já nos ensinou, a gente vai estar diante da situação e vai soar Jesus dentro de nós, ou nós vamos falar assim: opa, peraí, o que que Jesus espera de mim? O que que Jesus ensina? Se ele é meu professor, se ele é meu norteador, o que ele está me ensinando? O que ele já me ensinou que eu preciso colocar em prática agora? Aí eu escorreguei, será que tem como eu consertar? Porque nesse exercício que a gente vai fazendo, chega uma hora que você não erra mais, né? Então, quando a gente decora, a gente esquece, mas quando a gente aprende de fato, permanece, né, Cris? É isso mesmo. Então, é esse exercício que a gente vai fazendo com nós mesmos, a ponto de determinadas situações para a gente nos chegar como sendo 2 mais 2. Um dia, lá na nossa infância, nós aprendemos a somar. E naquela época era tão complexo, né? E aí a gente usava palitos de picolé. Eu não sei se vocês também foram assim, né? Então, ou algo que pudesse. Então, a gente começa lá com as unidades. Um palitinho é uma unidade, né? Dois são duas unidades. E aí a gente aprende que se eu pego um e coloco perto de mais um, né? Eu tenho um, dois, né? Se eu pego dois com mais dois, eu aprendo que eu tenho um, dois, três, quatro. E aí vai aflorando aqui na nossa mente. Olha, eu já aprendi. Quando a gente vai passando para as fases seguintes, as coisas vão ficando mais complexas. Mas tudo iniciou-se de uma forma simplória, que é o quê? O exercício de começar a aprender. E Jesus nos convida a começar a aprender. Começar a tentar, pelo menos, seguir seus passos. No começo, vai nos parecer o quê? Complexo demais. Mas a nossa mente vai se abrindo, porque o nosso professor está ali conosco, nos ensinando os passos. Onde eu quero chegar? O que Jesus espera de mim? Essa minha ação me afasta ou me aproxima de Deus e de Jesus? Nossa, essa ação minha está me afastando de Jesus, mas eu já errei. Acabou de acontecer. Eu pensei, eu lembrei, mas eu pensei tarde, eu errei tarde. Então, diante da prova, minha nota não foi boa. Gente, pode ter certeza que a situação vai se repetir. Porque Jesus espera que a gente aprenda. Quando nós estamos aqui e a gente fala, vamos estudar porque Jesus está esperando. Jesus está como professor na sala de aula esperando que aquele aluno aprenda.
esperando que ao final do ano letivo aquele aluno saia dali aprovado pelo menos com 60%, 70%, para que ele esteja apto à nova fase. E é isso que nós precisamos angariar para nós mesmos. Nós estamos aqui hoje em uma encarnação, em uma série, em uma missão. Nós precisamos sair dela melhores do que quando nós entramos. Porque senão, quando a gente retornar à nossa origem, nós vamos estar de férias, porque nós vamos precisar retornar, porque nós não terminamos as nossas missões e os nossos estudos, nós não temos ainda a completude, eu vou precisar repetir de ano. Eu vou precisar passar pelas mesmas coisas porque eu não aprendi. Então, é tempo, ainda há tempo de aprender, de evoluir, de crescer, de olhar para o próximo, por mais difícil que seja, de saber que Deus existe, que Jesus está no comando, que nós não estamos sozinhos, que as passagens da vida têm sido árduas, difíceis, mas o mundo está sacudido, as provas não têm sido fáceis para ninguém. Mas nós vamos com fé, seguros e firmes nas mãos de Jesus, porque Ele vai nos sustentar, mas nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos estudar, nós vamos tentar colocar em prática. Se a gente escorregar e esquecer, nós vamos voltar no professor de novo. Estou com dúvida. E aonde nós vamos achar essa dúvida? Sanar essa dúvida no Evangelho e nas conversas com Jesus, que Ele não nos abandona jamais. E com aqueles que nos são caros, que a gente pode olhar e dizer, eu tenho ali um amigo de fato. Deixa eu ver com ele o que ele pode me ajudar a conectar as minhas ideias, a espairar, porque às vezes, nessa parte em que eu ainda não aprendi, ele já tira de letra e a gente cola nele. Não é assim que a gente faz em sala de aula? Eu conto para o meu filho diariamente que eu era péssima em matemática. Mas tinha uma menina na minha sala, chamada Daniele, que era só notaço. Era só total. Então eu falei, olha, vou perguntar ela o que ela faz aí. E ela me disse o seguinte, matemática é exercício. Todos os dias eu faço exercício. Professora, passou uma equação, eu estou em casa à tarde estudando. Falei, quero estudar com você. A partir de hoje, a hora que você for estudar, eu vou também. A gente morava próximo. Acabou a minha dificuldade em matemática, né? Por quê? Aquilo ainda que eu não sabia, ela já era expert. E aí eu puxei o fio da meada para química, para física, que eram os cálculos, era muito bom, a gente fica perto. Para quê? Para aprender. Nós somos seres humanos. Nós somos espíritos que estamos seres humanos. E os seres humanos têm necessidade de estar em grupo para aprender. Então, quando a gente vê a qualidade de um, nossa, olha, fulano, ó, nesse ponto aqui, ele está lá na frente em relação a mim. Tem pessoas que têm uma capacidade de perdoar, de falar assim, larga para lá, gente. Vida que segue, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Você fala assim, nossa senhora, também quero, né? Como é que ele faz? Será o que ele guarda? Qual é o discernimento dele na vida? E que ele esquece, perdoa, continua convivendo com a pessoa, tá tudo certo, tá tudo bem. Isso fala sobre ela. Então eu colo nela, porque eu quero entender esse mecanismo. Porque se Jesus fala que eu preciso ser bom, que eu preciso evoluir, que eu preciso amar o próximo, e o outro já ama, me ensina como fazer também. E assim nós vamos crescendo juntos. E aí nós vamos chegar a um ponto, assim como o Evangelho terminou, né? Dizendo que quando todos nós estivermos unidos, o ambiente será muito melhor. O avanço e, consequentemente, nós estaremos melhores.
É isso mesmo. É um ajudando o outro. E quando uma pessoa te ajuda, quando uma pessoa tem toda a paciência de estar ali com você, é ou não é uma maneira também de amar o próximo, de dispensar o seu conhecimento àquele que está necessitando no mundo. Que todos nós possamos ter cada dia mais discernimento, que Jesus seja o nosso norte, o nosso guia, que nós possamos ter mais fé, mais coragem e mais força. Jesus, obrigado pela noite de hoje. Obrigado pela palavra que nos veio com reflexões tão abrangentes, com reflexões assim, espero eu, que seja, que tenha clareado a mente de cada um. Que a nossa água tenha os fluidos necessários a cada um de nós. E que a gente possa estar amanhã bem melhor do que hoje. Gente, obrigado pela companhia e compreensão de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!